Olá pessoal, tudo bem? Gidmar falando, professor de matemática. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa temporada em casa. Vamos aproveitar para estudar, certo? Para quando de voltar com força total. Muita saúde e paz para vocês aí. Nós vamos fazer uma aula hoje diferente. A gente vai por agora fazer uma espécie de revisão e rever a atividade passada, fazer uma correção da atividade passada. Eu resolvi botar no YouTube porque se eu mandasse pro WhatsApp ia pesar muito o celular de vocês, o meu também. No YouTube já fica na rede, fica na net, não precisa se preocupar de estar salvando. Então vocês podem ouvir quantas vezes vocês quiserem, qualquer dúvida que ficar, volta, assiste de novo, sem problema, tá certo? Vou pedir para você se inscrever para assim que eu voltar a publicar alguma coisa, vocês recebam aí a mensagem, coloque o sininho também, se inscreva. E eu vou pedir a você que tenha assistido o vídeo e tenha corrigido a atividade, que coloque nos comentários seu nome e sua turma e diz ok, diz que está tudo bem. Ou se tiver alguma dúvida, pode também no comentário perguntar, tá certo? Fica mais fácil do que você ficar mandando para o WhatsApp. Tá certo, pessoal? Vamos lá começar? Bom, essa foi a atividade da semana passada. É uma atividade de interpretação de dados, né, gráficos e tabelas, muito comum nos dias de hoje, porque os concursos hoje trazem muitos gráficos, muitas tabelas, então a gente precisa estar ciente que a gente precisa entender essa comunicação, essa forma de, de representar a vida, as coisas à nossa volta. Então, esse primeiro gráfico que eu coloquei aqui é um gráfico atual, eu peguei na internet, é um gráfico de barras do Ministério da Saúde no dia 9/4 às 17 horas. Foi a fonte que eu peguei, está na internet inclusive. É um gráfico de barras, como falei, então vocês vão ver sempre barras, né? Quando você olhar gráfico, você tem sempre que olhar para a horizontal, ó, horizontal e na vertical, tá? Por quê? Porque vão dar informação do que você está medindo. E lógico, sempre olhar o título do gráfico. O título do gráfico. Então tá aqui, evolução diária das mortes por Covid-19 no Brasil. Então já está se explicando o próprio título. É um gráfico sobre a evolução, né, o crescimento ou decrescimento das mortes por Covid-19 no Brasil. No Brasil, tá certo? Não é no mundo, não é no Paraguai, é no Brasil. E vocês vão ver que na vertical, vocês vão ver números 1.800, 600, 400, 200. Quer dizer, esses números indicam a quantidade de mortes. E na horizontal, uns números menores, vocês vão ver os dias da semana, né? Os dias do mês, melhor dizendo. Então, 17/3, 18/3, 19/3, então vai até o final do mês 3 e até 9/4. Então, a evolução vai do dia 17/3 até 9/4. Se alguém perguntar qual é o tempo que mediu a evolução diária de mortes da Covid-19, a resposta é de 17/3 até 9/4, tá certo? Então vamos lá. Vocês vão ver que em 17/3 não tem nenhum caso, zero casos. 18/3 tem uma linhazinha, uma coisinha pequena. 19/3 também, do 3 também bem pouquinho. Mas vocês vão vendo que está evoluindo, está crescendo. Então a gente está falando que esse gráfico é um gráfico crescente. Ó, as barras estão subindo, subindo. 30/3 está quase chegando a 200 casos. 31/3 já passou dos 200 casos. Vocês vejam que a doença ela tem uma evolução muito rápida, né? Ó, 1/4 já passou de 200 também. Quer dizer, 2/4 quase 300. Se a gente pensar que aí na metade aqui é 300, tá mais ou menos a metade aqui. 3/4, 4/4 passou de 400, né? 5/4 um pouco mais de 400, talvez uns 480, 470, não dá para precisar isso, é um valor aproximado. Se alguém perguntar isso
você vai falar aproximadamente tanto, não pode afirmar, a não ser que tivesse uma linha aqui indicando a quantidade de casos, tá certo? 6/4 se aproxima de 600 casos, 7/4 passou de 600 casos, né? 8/4 passou de 800 casos, 9/4 quase chegando a 1.000 casos. Então, essa é a evolução de mortes por Covid-19 no Brasil, né? Do dia até o dia 9/4. Aí eu pergunto lá, o gráfico tem umas barras, o que elas representam? Posso falar, a quantidade de mortos num determinado dia da semana, do mês, né? Determinado dia do mês, né? O gráfico é um gráfico de barras que representa a quantidade de mortes por Covid-19 nos dias de um determinado mês. Os casos de mortes por Covid vêm crescendo ou diminuindo? Aí é lógico, né? Houve um crescimento, o gráfico está aumentando à medida que aumenta o tempo. Então, há um crescimento. Quantos morreram aproximadamente no dia 31/3? Notem que eu perguntei aproximadamente. Então, não é um valor fixo, porque não tem aqui como você medir fixo. Então, você vai lá no vertical, na horizontal, vai procurar dia 31/3, está aqui. Ó, vamos lá, subiu, passou dos 200. Então, você faz, diz mais de 200 casos, ou aproximadamente 200 casos. Qualquer uma das respostas está certa. Letra D. Se os casos de morte aumentam a cada dia, na sua opinião, é hora de voltarmos à normalidade? Faltando até uma vírgula aqui, gente. Depois vocês justifiquem a resposta. É uma pergunta subjetiva, né? Mas, assim, pela lógica matemática, se a gente usar a ciência, não é hora de voltar, porque está crescendo. Nos outros países em que voltaram, é quando a doença estabilizou e começa a diminuir. Se o gráfico estiver diminuindo, é um sinal de que a doença está retrocedendo, é hora de voltar. Ok? Vamos lá para o segundo gráfico. Na verdade, não é gráfico, é uma tabela. Veja a tabela e responda. Então, uma tabelinha que eu peguei também na internet, que traz coronavírus atualização, 27 de abril às 23h30. Então, isso é importante. Quer dizer, o dia 27 de abril, 23h30, tem esses casos, né? No dia 28 de abril vai ter outra tabela, não será igual. Quer dizer, essa tabela ela é atualizada todo dia. Então temos aqui Brasil, né, os países, você vai ver Brasil, Estados Unidos, Américas, aí também tem continentes, né? Américas, aí está incluído toda a América. Espanha, Itália, França, Europa, outro continente, China, Ásia. Tem que saber um pouquinho de geografia também, né, pessoal? Américas não é país. Casos confirmados e casos registrados. Então, tabela, eu faço a mesma coisa. Eu olho para as colunas e para as linhas. O que tem nas linhas? Né? Nas linhas eu tenho os países e continentes. Na primeira coluna, né? Nessas linhas aqui. Nas linhas da segunda coluna, eu vou ter os casos confirmados de coronavírus. E na terceira